e quanto do conteúdo que a gente vai explicar agora, tá? A gente vai começar com uma base sobre as evoluções dos modelos atômicos e também começar a questão da tabela periódica e as propriedades. E aí, do decorrer, vocês vão tirando suas dúvidas, a gente tenta entrar ali em questão das ligações químicas e tal. Mas se não, semana que vem eu já coloco o conteúdo e para vocês acompanharem, tá? Vou sim. Mas aí vai ser mais interativo. Vou mandar colocar o link também para vocês. E mapa mental também, tá? A imagem tá pequena ou a minha voz que tá baixa? Ai, gente, surtei aqui agora. Vamos lá. A gente vai começar sobre a introdução, né? Uma breve história sobre a questão do átomo, né? Deixa eu, deixa eu tentar mudar para o computador para ver se fica melhor o áudio. Me escutam melhor agora? Assim tá melhor? Eu prefiro pelo tablet, então. Vou começar então. Gente, a gente vou falar uma breve história sobre o átomo, né? O conceito, né, do átomo. E aí a gente vai desmembrando ali em questão disso. O conceito do átomo, ele não surgiu da noite para o dia, né? Ele foi desenvolvido ao longo dos séculos com muitos ideais, com muitos cientistas, né, fazendo contribuições importantes. E a gente vai dar uma olhada nesses conceitos, tá? Mas inicialmente o átomo é a menor unidade de um elemento químico que ainda mantém suas propriedades. E aí começou com o Leucito, ele começou essa ideia ali, que a matéria era construída por pequenas partículas indivisíveis. Então, a ideia inicial, né, era que a partícula do átomo, ele era indivisível, então ele não se dividia. E segundo ele também o pensamento que o átomo era tudo que a gente tem, né, existia, era feito de átomo. E ele não estava tão errado assim, né?
Embora essa ideia foi muito revolucionária na época, mas ainda não tinha comprovação científica para aquela época, né? E aí essa teoria ela foi esquecida por muito tempo. A gente sabe que nosso só que aí, né, a gente tem as evoluções. E aí começou a primeira evolução ali de John Dalton, que ele foi um cientista britânico, que ele retomou essa ideia do átomo no século XIX, mas aí que aconteceu? Ele fundamentou com as suas bases científicas, né? Ele propôs que o átomo eram umas esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Indestrutíveis era aquele que não pode ser destruído. Que os átomos eles eram diferentes, eles tinham uma massa diferente. A gente depois, atualmente, a gente descobre que isso estava correto, que cada átomo ali, por exemplo, um átomo de ouro, ele vai ter uma massa diferente do átomo de cobre. Essa teoria ficou como uma teoria atômica do Dalton, foi um marco para a química. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Dalton, tá passando aqui. Isso. Ficou conhecido como a bola de bilhar, né? Ele era homogêneo, que assim, como se nada, uma esfera maciça, homogênea, ele tinha uma carga neutra, era uma esfera rígida, indestrutível, então enfim, e cada elemento ele tinha sua massa. Então, deixa eu mostrar outro aqui. Aqui tá melhor essa imagem. Tá vendo que ele era aqui uma esfera rígida, né? E aí foi o modelo. Mas ele não tinha nenhuma carga, não tinha nem nada, né? Aí a gente veio para Thomson. Em 1877, ele descobriu os elétrons. Os elétrons a gente sabe, né? Que são partículas subatômicas com cargas negativas, mostrando que os átomos não eram indivisíveis como Dalton acreditava. Então, Thomson propôs o modelo de pudim de passa, que o átomo seria uma esfera positiva e com elétrons distribuído como passas no seu inferior. Então, era o pudim de passas, era um átomo divisível e a esfera era positiva com partículas negativas, que eram os elétrons. E aí essas esferas aqui amarelinhas, elas ficavam para fora. Então, essa parte toda azul, ela era positiva e essas amarelinhas ficavam para fora, como se fosse um pudim de passas. Até aí todo mundo tá conseguindo me entender? Pessoal, vocês conseguem? Estão conseguindo entender? Meu áudio está saindo tranquilo?
Ah, tá. Então, vou tentar falar mais um pouco devagar, tá? Às vezes sou eu tomando água por conta da voz. Aí a gente vem para Rutherford, né? Ele realizou um experimento famoso, que foi experimento de lâminas de ouro. Deixa eu até pesquisar aqui, esqueci de pesquisar. Aí o Rutherford, ele fez esse experimento, né, conhecido como experimento, né, da lâmina de ouro. E aí ele viu a questão de que os outros modelos ainda estavam faltando algumas coisas, né? Ele viu a questão, esse experimento foi para a questão da radioatividade. Ele via que a carga positiva atravessava a lâmina metálica sem sofrer desvio, que era o que ele queria, né? Mas a realidade era que ela sofria um desvio a ponto de não atravessar a folha. E aí ele foi observando isso, e aí ele viu que elas se desviavam da lâmina de ouro. Porque a partícula alfa, né, ele encontrou uma carga positiva e ele sofreu uma repulsão. E aí, essas aqui, né? Já a partícula que atravessaria a folha, ela encontrou a partícula negativa e ela sofreu uma atração, e aí ela sente um desvio. E aí, o que ele observou? Ele observou que os átomos eles possuem um núcleo central pequeno e denso, com uma carga positiva, rodeado por elétrons que ocupam a maior parte de volume do átomo. E o seu modelo foi conhecido como modelo nuclear ou o planetário. Aqui ele estava falando da questão, o núcleo denso, né? Pequeno, mas não tinha essas partículas, era só as partículas, eram os prótons, né, as partículas positivas, porque ainda os nêutrons ainda não tinham sido descobertos, e aqui os elétrons ficavam ali. E aí ficou em questão de várias dúvidas, em questão se esses elétrons aqui, eles não se. Por que eles não chegavam aqui para o núcleo? Por que eles ficavam. Eles não se batiam? Por que eles não tiveram essa colisão, né? E aí a gente chegou para o modelo. O que a gente mais tem é esse aqui que a gente usa em questão de. Questão não, né? Animações ele já aparece mais. Aqui, olha. Aqui o experimento. Aí a gente veio o modelo que é mais aceito, que é o modelo do Bohr, mas a gente conhece como Rutherford Bohr, né? Ele aprimorou o modelo do Rutherford ao propor que os elétrons giravam ao redor do núcleo em níveis de energia. Então, eles aqui, essas órbitas, assim, essa eletrosfera aqui, né? Daqui a pouco a gente vai falar o que cada é. E aí,
aqui era o núcleo e aqui a eletrosfera, né? E esse modelo explicou por que os átomos emitiam luz e frequências específicas, que aí foi um avanço importante para a física quântica. A gente consegue, o elétron, ele consegue pular de uma camada para outra, e aí eles dão uns feixinhos de luz. E esses feixinhos de luz a gente consegue ver em questão dos fogos de artifício. Aí o que acontece? O modelo atual é o modelo quântico, né? O modelo ficou conhecido porque ele é mais complexo. Deixa eu ver se ele tem aqui. Aqui. Aqui está falando da questão da energia, da questão que ele pode transitar na eletrosfera. Esse aqui é o nosso último modelo, conhecido como modelo quântico, né? Ele descreve que os elétrons como partículas que ocupam regiões chamadas órbitas, que representam as zonas maior, né, que se encontram os elétrons, e esse modelo foi baseado na mecânica quântica, que incorpora o conceito, né, da partícula onda e as incertezas, né? Aí o que acontece? A estrutura do átomo, ele é assim, ó. Deixa eu pegar esse aqui. A gente vai ter o núcleo, e dentro do núcleo a gente vai ter os nêutrons. Ah, desculpa. O modelo de Bohr. Ele observou também que os elétrons, os elétrons eram por camadas, e que essas 7 camadas aqui, então a gente tinha 7 camadas. Então, aqui é um átomo com 3 camadas, mas ele vai ter as 7. E eles podem saltar de uma camada para outra. Aí aqui é uma camada, que daqui a pouco, quando a gente for falar sobre tabela, eu vou explicar como que a gente identifica essas questões das camadas, tá? E aí, o que acontece? No núcleo, a gente contém os prótons, vamos falar que essa carga verde aqui, né, essas bolinhas verdes, que são cargas positivas, e os nêutrons, que eles não têm carga, a carga deles são nulas, tá? Os prótons, aqui, vou falar sobre a eletrosfera, né? A eletrosfera, ele está em questão das partículas negativas que ele gira ao redor, né, desse átomo aqui, do núcleo. Uma coisa importante, né? Os prótons, eles possuem. Deixa eu ver se. Os prótons, eles possuem uma. Os prótons, que esses verdes aqui, eles possuem uma carga positiva e eles estão localizados no núcleo do átomo, e o número de prótons de um átomo define o elemento químico. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, tá bem. A gente falar aqui sobre o carbono, ali no verdinho, né? Os 6. A gente sabe que ele não metais, né? E aí, o número atômico dele, que é esses seisinhos que tá em cima, tá? Aqui, deixa eu tirar isso. Que ele define o elemento químico, tá? O carbono, por exemplo, ele tem 6 prótons. Então, se tem 6 prótons, ele é um carbono. E, exemplo, se tem um hidrogênio aqui, então, a quantidade, né, de prótons que define aqui. Como que ele vai estar distribuído na tabela. Vou falar sobre os nêutrons. Os nêutrons, eles não possuem carga elétrica. Eles também estão localizados no núcleo. Eles também estão localizados aqui no núcleo.
é eles contribuir para a massa atômica do elemento, influenciando a estabilidade dos átomos. Então, em questão da massa atômica, a gente vai aqui, ó, carbono. A gente sabe que tem 6 prótons no seu núcleo, mas a gente viu que a massa, que esse 12,011, é a quantidade de massa, né, o que o carbono tem. Então, é a quantidade de prótons e de nêutrons que tem no núcleo, tá? E aí, o que acontece? Os elétrons, esse aqui, os azulzinhos, eles possuem uma carga negativa, que eles orbitam ao redor do núcleo e eles são responsáveis. Alguém vai escrever? Aqui também. Tá todo mundo me entendendo? Eu só parei um pouco para pesquisar o negócio. Então, aqui. Deixa eu pegar aqui. Agora a gente vai começar. Todo mundo entendeu a questão do átomo, como que ele é formado? Hum. Vamos lá falar. Vou usar esse exemplo porque a internet está ruim. Gente, a legenda, normalmente, né, do elemento, dependendo, você sempre vai ver a questão do número atômico. O número atômico, ele vai ter uma sigla. Eu queria sigla. Tudo
Vai, mas esse... Vou falar, então, essa aqui, essa legenda. A gente vai ter o número atômico. O número atômico, ele vai estar com o símbolo Z, né? Ele vai estar com Z. O número atômico, ele indica a quantidade de prótons no núcleo de um átomo. Por exemplo, o ferro aqui, né? O ferro, esse 26, vai ser o número atômico dele. Então, essa é a quantidade de prótons que tem no seu núcleo. Esse 55.845 é o número de massas que vai ter o símbolo, a sigla, né, o A, que ele indica a quantidade de prótons e nêutrons no núcleo. Anne, mas como a gente vai saber em questão dos elétrons? Os elétrons, eles vão ter a mesma, todos esses elementos, esses 118 elementos, eles vão estar estáveis. E como eles vão estar estáveis, a mesma quantidade de prótons que tem vai ser a mesma quantidade de elétrons. Então, o ferro, ele tem 26 prótons, tecnicamente ele também vai ter 26 elétrons. Deixa eu pegar aqui. Aqui fica mais fácil. Ah, que vida ruim. Vou usar essas que a gente tem mesmo. Ó, sempre vai ser um número atômico, tá? Vou voltar aqui, que aí eu fico procurando. Depende da tabela, tá? Mas normalmente eles sempre são padronizados. O número atômico, que ele vai ter a sigla Z, tá? O símbolo, vocês estão vendo aqui, né, que esses símbolos aqui, ó, o hidrogênio é H, o hélio ele é HE, o cobre é Cu. Aí o que acontece? A gente fica... Por que que uns símbolos fazem sentido? Por exemplo, o cálcio, Ca. E o potássio, que poderia ser o P, é K. Porque acontece? Vem da questão do latim. Para ser uma forma mais de todo lugar do mundo, por você ser fato de uma língua morta, né, ela está presente. Então, em qualquer lugar do mundo, se você for olhar uma tabela, focar, você já vai saber que é potássio, tá? Que eles vem da palavra do latim, tá? Vocês observaram que tem, né, os símbolos que somente a letra inicial é maiúscula e a próxima, se houver, ela tem que ser minúscula. Então, se vocês acharem, por exemplo, CH, né, que às vezes é a dúvida, a gente vai saber que eles vão estar maiúsculos, né? A gente vai saber que vai ser um carbono e vai ser um hidrogênio, tá? Porque eles vão estar sendo letras maiúsculas, são símbolos, são elementos separados. Já se ele for um LI e esse LI tiver minúsculo, a gente sabe que ele é só um elemento. Então, a primeira letra, ela sempre vai ser maiúscula e a próxima, se houver, ela é minúscula. Mas se acontecer, né, de a gente achar um CH4, né, e aí, em questão de massas, que a gente vai ver massas um pouquinho mais para frente, vocês vão observar que cada um vai ter sua massa, tá? Porque elas têm os seus símbolos, as suas letras maiúsculas. E se tiver o próximo, vai ser minúsculo. A organização da tabela, ela é de ordem, né, crescente, é o número atômico, que é a quantidade
de prótons que tem. Então, o hidrogênio ele tem 1, o hélio ele tem 2, e aí a gente tem 18 grupos ou famílias. Aqui, ó, bonitinho. E a gente vai ter 7 linhas na horizontal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas linhas na horizontal aqui. E esses dois aqui, eles deveriam, vocês verem aqui, que eles pulam, né? Aqui e pra cá. É só para a tabela ser de uma forma não tão longa. Então, eles colocaram eles dois aqui, né? Para ela não ficar longa, porque ela teria essas duas coisas aqui, mas então essa aqui é uma tabela resumida, mas o que a gente usa no nosso dia a dia. Gente, vocês têm alguma dúvida em questão da questão dos átomos? O que é um átomo? Aguardando a resposta de vocês. Então, a gente já pode começar em questão da tabela, então, né? Eu já estava falando, né, mais em questão mais da questão do átomo. Tá certo, então. Vou começar, então, a falar sobre a tabela. Eu vou falar, né, um pouquinho sobre a tabela. Deixa eu ver se a Luciana fala um pouco. Isso mesmo. A mesma quantidade de prótons, ele estando estável, ele vai ter a mesma quantidade de elétrons. Pode acontecer, exemplo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, em questão dos cátions, dos íons, que eles perdem elétrons. Mas em questão da tabela periódica, que eles estão todos estáveis. Então, eles estão todos estáveis, a gente sabe que é a mesma quantidade, tanto de prótons quanto de elétrons. Olha, eu vou falar sobre. Eu sempre gosto de falar sobre a historinha, né? Porque nunca nada vem do nada. Em 1869, né, a gente teve um químico, né, um químico russo, que ele ficou conhecido como o pai da tabela periódica. Ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica e percebeu algumas propriedades químicas que se repetiam. Aí ele teve a questão de preencher essas tabelas ali, né? Por exemplo, a gente sabe que essa tabelinha aqui, ó, esse hélio, aqui, esse aqui também, que vai estar metais alcalinos e tal, mas a gente conhece aqui como essa parte aqui em questão dos gases nobres, né? Os gases nobres. Deixa eu ver aqui. Aí. Aqui vai estar o quê? Bem interativo aqui. E aí, ele foi observando, né? Ele foi deixando alguns espaços ali para depois ser preenchido. Aí, em 1913, desculpa, um físico britânico, ele reorganizou a tabela com base nos números atômicos, em vez da massa atômica. Em questão assim, o primeiro ele fez em questão de deixar a massa, né? Então seria essa parte aqui de baixo.
né? Primeiro ele fez essa organização pelas massas atômicas, e aí em 1913, né, o físico ele corrigiu em questão de número atômico, que faria mais sentido que ficou em ordem crescente, né? Em questão da quantidade de prótons que tem no núcleo. E aí a gente tem a nossa tabela atualmente. Aí o que acontece? A gente vai ter os períodos e os grupos ou família. Depende da literatura. Mas a gente pensa mais em questão de períodos, tá? Vou começar pelos períodos. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Os períodos, eles vão ser essas linhas horizontais aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, de 1 a 7. Tá? De 1 a 7. E cada ela é representada por um número de camadas dos elétrons que os átomos possuem. Por exemplo, vamos aqui, esse aqui. Aqui a gente está percebendo que tem quantas camadas aqui na eletrosfera? Vou esperar vocês responderem. 3, professora. Isso, somos 3. Então, deixa eu pegar outro aqui, tá bem. Estão vendo aqui, ó? Então, aqui seria um elemento do período 3. Então, esses átomos, todos esses átomos aqui, eles têm essa distribuição aqui, ó. Opa. Ela vai ter 3 camadas. O que vai diferenciar aqui é a quantidade de elétrons que vai ter nessas camadas aqui, tá? Que, por exemplo, o potássio, ele vai ter 11 elétrons nessas 3 camadas. Já o cloro, ele vai ter 17. Esse aqui a gente pode contar e ver quanto que tem. Isso. Agora eu vou deixar para vocês. Qual elemento é esse aí? A gente sabe que ele está na camada na linha 3, né? E ele tem uma quantidade de nêutrons aí, de elétrons. Qual elemento que ele é? Voltou? Quantos elétrons eles têm? Conta essas bolinhas azuis aí. Isso. Então, se a gente sabe que a gente contou as bolinhas, né? A gente sabe que ele tá no período 3, na linha 3, e ele tem 12, né? 12 elétrons. Então, a gente sabe que ele é um magnésio. Conseguiram entender? A questão das camadas? Tá. Daqui a pouco eu dificulto um pouquinho para vocês, então. Vou dar outro exemplo, né? O hidrogênio e o hélio. Eles vão estar aqui na primeira linha. E aí, eles vão estar no primeiro período, porque a camada, eles têm apenas uma camada, né? Apenas uma eletrosfera. E também eles só têm um. Mas, Anne,
Se ele tiver aqui nas 7 camadas, ele vai ter 7 camadas, e dentro dessas 7 camadas, eles vão ter a quantidade de elétrons que tem. Tá vendo? Vai ter 87 elétrons ali naquelas camadinhas, tá? Só que acontece, elas são conhecidas por letras também. Vou falar para vocês agora. Acontece, a camada K é essa aqui. K vai ser essa. L vai ser 2. M, 3. N, 4. O, 5. P6 e Q7. Tá? Então, ele começa aqui do K até o Q. Tá? E aí, o que acontece? Essas camadas, elas têm uma quantidade de elétrons que elas podem ter. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ah, dá para ver. Por exemplo, aqui, a camada K, ela só pode, que essa primeira camadinha aqui, ela só pode 2 elétrons. Estão vendo? A camada L, ele vai ter 8 elementos, 8 elétrons. A M, ele vai até 18 elétrons, então essa camada aqui, M, essa terceira camada aqui, ele vai até 18. A N, ele pode até 32, até 32. A O também pode até 32. A P vai até 18. E a Q vai até 8. Depois eu passo tudo que eu tô falando aqui, eu vou colocar lá para vocês, tá? Bonitinho. Vocês conseguiram entender a questão das camadas em questão de período? Ai, tranquilo. Então, a gente pode pular aqui para grupos ou famílias, né? Os grupos, eles são formados com elementos, né, que têm a mesma propriedade química ou semelhantes, pois eles possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Aí a gente vai ter os grupos aqui. Os grupos a gente vai ter de 1 até o 18, né? O grupo 1 é os metais alcalinos. Aqui. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Aí o que acontece? A gente vai estar dando um pulo aqui em questão dos grupos, tá? O grupo do 3, da linha 3 aqui, ó. 3. Até o 12, eles são elementos de transição. Ou metais de transição, porque eles possuem os subníveis incompletos. Então, eles do 3 ao 12, eles vão ser os elementos de transição, né? Aí a gente vai continuar aqui em questão do grupo 13, que é o grupo do boro. Deixa eu ver aqui. A família 14, que entra no grupo do carbono, família. A família 15, que é a família do nitrogênio.
a 16 calcogênios, os halogênios, que entram na 17, e o 18, que entra os gases nobres, tá? Aí a gente também vai ter a questão dos blocos, que você observou aqui, né? Da tabela aqui, né? São aqui, ó, um bloco, 2 blocos. Cada bloco recebe, né, um nome que se baseia na subcamada que contém a posição teórica do último elétron, tá? Então, a gente vai ter a camada S, aqui, D, F, D, aqui, e a P. Que a gente vê em questão da distribuição eletrônica, mas um pouquinho mais para frente, tá? Jesus. A gente vai ter a questão dos elementos, as classificações dos elementos. Eles podem ser classificar baseando na força como os elétrons estão dispostos nos átomos. Meu Deus, minha garganta tá pior. A gente vai ter os elementos representativos, que é o grupo 1, 2, 13 ao 18, que são os elementos aqui, ó. 1, 2, 13 ao 18, que são os elementos que seguem um padrão mais simples, de D. E ele é preenchido dos elétrons em suas órbitas. Então, os elétrons, eles são organizados de uma única maneira. Então, esses elementos representativos, eles são organizados de uma única maneira. Já os elementos de transição, que é o grupo 3 até ao 12, eles são dispostos em várias formas, né? Incluindo tanto esses dois aqui. Esses dois aqui também. Porque eles são distribuídos de várias formas, né? Porque eles têm as propriedades metálicas variáveis, tá? Já os elementos, que é esses dois aqui, de transição interna, que são esses dois aqui, ele inclui eles dois, porque eles só são separados, mas eles estão aqui nesse grupo aqui de transição, tá? Esse aqui é transição, esse aqui é transição interna, tá? Aí agora a gente vai falar sobre as questões dos metais e não metais. Antigamente, aqui essas tabelas aqui, porque foi formulado agora, a gente não tem a questão dos semimetais. Mas eu vou falar, né, porque vai que, né, tem alguma pegadinha então. Mas vocês têm que lembrar, a gente só trabalha com metais e não há metais agora, tá? Os metais, eles formam substâncias com boa condução de eletricidade e calor. Eles são maleáveis, né? E eles estão localizados na esquerda e no centro da tabela. Então, os metais. Deixa eu ver. Ele vai estar por aqui, ó. Metais alcalinos, metais terrosos, tá?
Ele é encontrado em estado sólido, né? Exceto o mercúrio, que é em questão que ele é encontrado em líquido, né? Naquele termômetro mais antigo que a gente tinha de vidro. Só um momento aí, galera. A gente vai ter, né, o exemplo de metais. A gente tem o ferro, o ouro, o alumínio, né? A gente também, provavelmente, vocês já ouviram alguém falar, tal pessoa subiu no poste para roubar fio de cobre, porque cobre ele é um bom condutor. E eles também, né, eles podem ser transformados em lâminas e fios, tá? Já os não metais ou ametais, eles estão localizados ali no lado direito da tabela, exceto o hidrogênio, e eles são maus condutores e quebradiços, né? Eles não são bons condutores de calor e eletricidade, tá? Aí a gente vai ter a questão do oxigênio, do enxofre, do carbono, tá? E a gente também, eu posso falar em questão dos semimetais, né? Que ele tem a propriedade intermediária entre os metais e não metais. Exemplo, o silício aqui, que é essa partezinha aqui, deixa eu ver. É só essa parte aqui de não metais, ó. Só esses aqui. E aí, com a nova distribuição, eles ficaram não metais ou ametais, tá? Com a nova distribuição. Tá vendo aqui, ó? Semimetais aqui, eles se transformaram um no outro. A gente vai ter, né? Eles vão entrar, ou eles podem ser gasoso e sólido, exceto o boro, que ele vai ser em questão do líquido. Então, carbono, carbono, oxigênio, enxofre, né? Deixa eu ver se tem uma atividade aqui pra gente responder. A gente vai falar um pouco mais pra frente, porque acho que eu não consigo falar aqui. Deixa eu ver. Vou pegar a tabela aqui pra vocês me responderem, se vocês conseguem identificar aqui. Peraí. Eu quero que vocês localizem um elemento X, que ele está localizado no período 4 e no grupo 14 da tabela. Deixa eu até subir aqui, para vocês verem. Vocês podem abrir, se vocês quiserem eu mando o link também. Deixa eu até mandar logo o link dela. Vamos lá no G, né? Então, seria esse aqui, ó. Germânio. Dá para eu conseguir ler agora? Então, vocês conseguiram ali. Tá, outro exercício. Deixa eu ver aqui.
respondido, né? Tá, vou falar aqui um número aleatório. O elemento A, ele tem um número atômico 19. Aí eu quero que vocês falem para mim o nome, o grupo e o período que ele tá. Eu mandei o link aí para vocês da tabela. Mas se vocês também falarem no microfone, eu posso, né? A gente pode ir junto, né? Então, eu vou ajudar vocês aqui, né? O elemento A, ele tem um número atômico 19. Então, pela nossa aula, a gente vai procurar o que aqui na tabela? O número 19, né? Então, ó. 19. Aí vocês ligam o microfone e falam para mim qual o grupo que ele é, ou família, e período. Ou respondo. Qual é o grupo e o período que o elemento do número atômico 19 é? Acho que família 1A, período 4. Isso aí, isso aí, isso aí. Posso fazer mais outra? Vamos lá. O elemento com número atômico 35. Até vou colocar aqui logo para vocês falar. Anne. Ainda não. A gente vai fazer uma... Seria período 4, família 17? Oi, peraí, deixa eu aumentar aqui. Fala. Período 4, família 17? Isso. Mas, Vitória, é para ver se vocês conseguiram entender. Eu tô tirando a dúvida. Outra coisa também que eu esqueci de falar para vocês. A gente sabe em questão que o número atômico aqui, né? Peraí. O 34. A gente já sabe que é a questão que é a quantidade de prótons. De prótons. E aí a massa é a quantidade de prótons e nêutrons. Aí o que a gente faz para descobrir quantos nêutrons tem? A gente só vai diminuir, né? A quantidade de massa A menos E. Que aí a gente vai ter a quantidade de nêutrons. Por exemplo, se a questão, né, for falar, eu vou colocar no class para vocês essas questões. Super tranquilo. Daqui a pouco eu até copiar logo já. Já coloco lá. Tá? Para fixação. E aí é essa continha que a gente vai fazer. Pra gente saber os nêutrons, a gente vai fazer A menos E, tá? Aqui já tá respondido. Aqui, ó. Aí. Nêutrons A menos E, que a gente vai saber a quantidade de nêutrons que tem, tá? E prótons tem a mesma quantidade. Por exemplo, essa continha aqui dos átomos neutros, né? Por exemplo, o ferro. Ele vai ter a massa, né, de 56, ele vai ter a quantidade de seu número atômico 26
E aí os prótons vão ser 26, os elétrons 26 e os nêutrons já ser 30. Em vez de fazer esse joguinho de sinais e tal, a gente já coloca N é igual Z menos A, que fica mais fácil. Essa aqui eu acho mais fácil de fazer logo, sabe? Volta pra cá, volta pra lá. Que a gente vai saber que a quantidade de elétrons, de nêutrons vai ser 30. A gente vai arredondar o número, tá? Da massa. A gente está vendo que é 55,846. Se a gente pode usar essa também, né? Para dar um número mais preciso, mas às vezes a gente arredonda ali. Acima de 600, 700, 800, a gente já arredonda para o número para cima. Então, nesse caso aqui, a gente ia arredondar para 56. Aí, por exemplo, aqui no carbono. A gente não precisa arredondar, ele fica ali no 12, porque 0,11 é quase nada, né, de uma massinha. Gente, vocês têm alguma dúvida? Porque meu voz tá podre. Eu conseguiria, a aula tá, tipo, preparada pra acabar a questão da tabela, mas minha voz não tá deixando. Eu já vou colocar também questão do raio atômico, mapa mental sobre raio atômico, sobre a questão da eletronegatividade, tá? E afinidade eletrônica, já. E aí vocês podem tirar dúvidas em questão disso, mas eles são super tranquilos e de saber. Eu tô bebendo água, gente, não tá mudo, não. Vocês estão conseguindo me entender mesmo? Porque aí eu posso dar continuidade do jeito que minha voz tá aqui. Pelo menos pra acabar. Tá, eu vou colocar agora. Ok. Acham que dá pra entender do jeito que a minha voz tá aqui? Pra gente dar continuidade? Então vamos. Deixa eu pegar uma tabela. Questão de raio atômico.
Mas enfim, aí eu não paguei ainda. E eu já gastei dinheiro. Aqui. Oxi, errado. Isso aqui. Errados. Ainda não. Eu tô pegando material. Ela tá travando aí, minha internet tá travando. Daqui a pouco ela volta. Ai, ai, ai. Aqui. Diminui da esquerda pra direita. Eu não tô achando nenhuma boa. Ai, gente, eu vou falar, que é mais fácil do que ficar procurando. Tá. Vamos lá em questão sobre o raio. O que que é um raio atômico, tá? Ai. É um raio atômico é a medida que representa a distância do núcleo de um átomo até o seu elétron mais externo, né? Em outras palavras, é como se a gente medisse. Deixa eu abrir aqui. Peraí. É como se a gente medisse, né, ali o tamanho do átomo. No entanto, como os elétrons estão distribuídos na região, nas órbitas. Então, a gente vai ter esse raio, questão desse tamanho ali.
Para a gente entender as principais tendências do raio atômico na tabela, a gente precisa entender como que varia a tabela. A gente precisa observar tanto os períodos quanto os grupos, tá? Ai. A variação nos períodos é da esquerda para a direita. O raio atômico ele diminui ao longo do período, da esquerda para a direita. Isso ocorre, né, porque à medida que essa aí não tá muito, não gostei muito dessa coisa aqui, mas aqui que eu tenho meu material aqui, eu coloco para vocês lá, que são do raio atômico, tá? Isso ocorre à medida que se movem para a direita na tabela periódica. O número de prótons no núcleo aumenta, que leva a um aumento de carga nuclear. Que isso significa que os elétrons são atraídos com mais força para o núcleo e encolhendo o tamanho do átomo. A gente tem o raio do lítio. Deixa eu pegar aqui a tabela. Do lítio é maior do que o do flúor. Tá vendo? Porque a questão é dessa força que tem. Deu para entender? O que acontece? Ele é representar, o raio atômico é a representação do tamanho de um átomo. Que ele varia em questão da tabela. Deixa eu pegar aqui esse raio aqui. Vocês observam que aqui o lítio, tá vendo aqui o tamanho dele? E aí ele tem a diminuição aqui para o flúor, que tem a menor. Então ele tem essa diminuição do raio atômico. Raio atômico é a questão dessa, que a gente, como se a gente medisse um átomo. E aí vem a questão da atração, né? Porque a atração que a gente tem. Ai, vai estar podre. A gente vê aqui, né, o lítio. Então, ele acontece aqui, o raio atômico, ele é assim, ó. Ele vai diminuindo, né, da esquerda para a direita. Então, o lítio, ele vai ser aqui, ele vai ter um raio maior, a questão da distância, né, como a gente me disse, a questão do tamanho do átomo, nas questão das órbitas ao redor do núcleo, e ele vai diminuindo para esse lado aqui, igual o flúor, que a gente estava falando. E a gente também vai ter a variação do grupo, que vai ser o raio atômico, ele aumenta ao descer do grupo. Aqui. Tá vendo? Opa. Dá pra ver melhor. Aqui a gente vai ter, tá vendo o raio? Esse aqui, ó. 37. Tá vendo? Essa questão dessa distância, como se a gente medisse o átomo. E aí a gente vai ter um aumento aqui ao descer, tá? Isso ocorre ao descer a tabela, porque cada novo elemento possui uma camada de elétron adicional. A gente sabe que o lítio, deixa eu olhar a tabela aqui, ele vai estar aqui na camada 2, ele só tem 2 camadas. E aí já aqui embaixo, por exemplo, o potássio, ele já aumenta ali a questão da camada, porque o potássio ele vai estar mais abaixo, né?
O potássio vai estar aqui com 4 camadas. Então, essa distância do... Peraí, gente. Essa distância, né, que tem. O que acontece? O raio atômico, ele mede a distância do núcleo, aqui o núcleo, até o seu último átomo, o seu último elétron, desculpa. Então, aqui, ó, travando, a gente vê esse negócio do tamanho aqui, a distância. Então, a gente sabe que o raio atômico é isso. Então, quanto menor ele for, né, questão dessa distância, né, ele vai ter mais, porque a distância só vai aumentando ao decorrer, né? Por exemplo, o flúor, ele vai ter mais camadas, peraí. Entendeu? Essa medição aqui, ó, tá? Pra cá. E aqui a gente sabe que a questão desse aumento, né, ao descer de cima para baixo, esse aumento de descer em grupo, porque ele tem essa coisa. Exemplo mais prático, a gente vai ter o do sódio. Deixa eu pegar aqui. Do sódio, que é maior que o lítio. Tô vendo aqui? Porque ele tem a camada adicional, que aumenta a distância média dos elétrons em relação ao núcleo. E ele torna-se o átomo maior. Entendeu agora? Porque essa distância, assim, quanto maior a distância deles aqui, maior é o átomo, né? Foi, gente, em questão do raio atômico? Alguma dúvida que eu possa reexplicar? Pega mais água para mim, por favor. Ah, eu tô bebendo água, calma aí. Isso. Calma. É isso. É isso mesmo, Luciano. Porque... Aqui, deixa eu colocar aqui, ó.
a questão, né, da diminuição. Essa medição aqui do átomo. A gente vai ter essa questão da diminuição. Ai, peraí. Ai, muito rápido. Tá vendo aqui? A gente tem um exemplo do lítio, mesmo que eles sejam da mesma linha, do mesmo período, a gente vê que a distância deles... Ah, Maria. Aqui. Tá vendo? A distância dele é menor. Tá? Já em questão de cima para baixo, em questão daqui, é porque adicionam mais um. Então, a gente vai ter um aumento do raio atômico. Gente, para não ficar mais complexo, eu vou só falar em questão da eletronegatividade, tá? E aí, a gente encerra porque minha voz já foi. Peraí. No final de semana, acredito que eu coloco todos esses conteúdos, tá, gente? E atividade também. Oh, Deus. Esse aqui tá melhor. Ah, tinha aqui, ó. Tá vendo o aumento do raio atômico, tá vendo? Ó. E é o aumento do raio atômico por conta disso, porque, né? É a distância. Ai, meu pai. Vou falar sobre a questão da eletronegatividade, tá, gente? Pra gente encerrar. Gente, deixa eu falar com... Cadê? Peraí. Só um momento, galera. Wallace, tá por aí? Peraí que eu já mandei mensagem pra ele. Mas qualquer coisa eu coloco no grupo mais tarde. Ou no Google Sala de Aula, tá? Ah, tá aqui, gente. Vocês vão em notas. Deixa eu colocar aqui.
Pra gente encerrar, gente. Vamos lá, tá? A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para si mesmo, em uma ligação química. Em outras palavras, é a medida do poder de atração que ele tem, de um átomo exerce sobre os elétrons que compartilha com outros átomos, em uma molécula. Quanto maior a eletronegatividade de um elemento, mais forte é a questão da atração dos elétrons, tá? Então, na forma, né, é a questão do poder da atração. Quanto mais negativo que ele for, né, tem mais essa questão dele atrair outros elétrons, tá? O flúor, a gente tem um flúor aqui. Deixa eu pegar a tabela. O flúor, ele tá aqui, né? Ele é o elemento mais eletronegativo da tabela. Quando ele se liga a outro átomo, ele se puxa e os elétrons da ligação com muita força, se tornando o rei da atração eletrônica. Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Ó. Ele aqui, ele tem o maior questão do eletronegatividade. Então, ele tem mais a questão da atração. Deixa eu só beber água, galera. A gente, como que acontece? Como que ela é medida, né? A eletronegatividade é uma propriedade relativa, sem uma medida específica de medida. É o valor eletronegativo dos elementos que foi estabelecidos em várias escalas, sendo os conhecidos como a escala de Planck. Ele foi devolvido pelo químico, tá? Nessa escala, o flúor ele tem o maior, o número, que é 4, e o mais alto, que tá aqui, enquanto tem outros elementos que ele tem em torno de 0,7. Cadê ele? Aqui. O Franço. Deixa eu olhar a tabela maior. Aqui, ó, gente. Ele vai estar aqui no número menor. Peraí, aqui, ó. Ah, tá bem aqui. Mas essa tem outra coisa aqui no Franço. Deveria ser esse aqui, mas não confio muito nessas tabelas, não, hein? E aí, o que acontece? A gente sabe que a eletronegatividade, ele aumenta da esquerda para a direita. Então, ele vai ter um baixo e vai para o alto. Vocês sempre vão lembrar, flor mais para o lado, então ele vai ter um maior. Isso ocorre porque, ao longo dos períodos, os números de prótons no núcleo, eles aumentam. E faz com que a atração exercida sobre os elétrons da camada de valência seja maior. Entendeu? Por exemplo, o carbono, ele tem eletronegatividade, que é 2,5, menor que o oxigênio. E ambos estão no mesmo período, o que diferencia a quantidade de elétrons, né? A quantidade aqui de prótons, na verdade, desculpa. Por exemplo, o carbono tem 6, o oxigênio tem 8. Então, é isso. O flúor tem 9. Mas a gente tem a questão da diminuição, tá? Também. Ele diminui ao descer do grupo. Isso ocorre porque, ao descer a tabela... Deixa eu ver aqui. Aqui. Aqui.
tem mais camadas de elétrons que aumenta a distância entre o núcleo e os elétrons da camada de valência. Então, a questão, né, da eletronegatividade, né, ele tem a diminuição de cima para baixo, de cima para baixo. Ele diminui por conta disso. Por exemplo, a gente vai ter o flúor aqui bonitinho, ele vai ser menor que o iodo. Acho que é o iodo, gente, peraí. O flúor tá aqui, mas ele vai ser menor que o iodo. Vamos lá olhar aqui a questão da eletronegatividade, tá vendo? Então, ele vai diminuindo aqui, ó. Vocês conseguiram entender? Vou falar aqui, ó, a questão de alguns elementos que sempre caem. O flúor, ele tem a questão da eletronegatividade 4, o oxigênio 3,5, tem o nitrogênio 3, o berílio tem 1,2 e o magnésio 1,2. A gente tem um macete também que eu posso colocar na próxima aula, tá? Em questão da eletronegatividade, para vocês lembrarem, tá? Não tem esse caderno aqui, não. É um macetinho que vocês... Só vocês colocarem até no Google, vocês conseguem achar. Porque eu tenho um caderno de anotações de macetes. Peraí. A gente vai ter em questão do macete. Tá? Que eu vou falar aqui, ó. Fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital. Fui ontem no clube, briguei. Ai, gente, deixa eu fazer aqui. Hospital. Nitrogênio. Nitrogênio. Esse aqui, ó. Berílio. Ele vai ter 1,6 e o magnésio 1,2. Mas eu vou colocar, gente, isso lá na tabelinha. Eu tenho um mapa mental aqui já. Então, a eletronegatividade é isso, tá, gente? É a questão da atração que ele tem. Aí, se vocês sempre lembrarem desse macete aqui, ó. E é isso. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Que são as iniciais que correspondem, né? O flúor. Deixa eu colocar se tem imagem aqui. Eu aprendi assim. Depois eu coloco lá. Tá vendo? Aí esse aqui é o mais eletronegativo e esse aqui é o menos mais negativo, tá vendo? Gente, ficou alguma dúvida? Que minha voz tá... Já foi.
Gente, ficou alguma dúvida em questão de raio atômico, eletronegatividade, questão de família, período? Certeza, gente. Como eu falei, a base é importante para tudo, porque, por exemplo, caraca, professora, aquela nem falou nada. Porque semana que vem, né, eu vou fazer, desculpa, em questão de biologia, tá? Que eu foquei mais em química, em física, por conta da dificuldade que vocês me falaram. Não que biologia não seja importante, tá? Mas tirar as dúvidas de vocês todos. Então, acho que a gente já pode encerrar a aula, porque eu tô sem voz já. E amanhã eu tenho 12 aulas. Meu Deus. Obrigada.